A sessão está reaberta. Item 1 da pauta. Senhores vereadores, esse item ele estava sobrestando a pauta, porém o prefeito ele retirou a urgência e o projeto está apto a ser votado. Porém, eu recebo a informação que ele está prejudicado, porque há matérias para receberem pareceres ainda, ok? Partimos agora para o item 2º da pauta, que também está prejudicado. É o projeto de lei complementar número 2/2016, porque chegou um ofício retirando a urgência. Esse ofício chegou aqui de última hora. Item 3º da pauta, também está prejudicado, agora por apresentação de emendas ao projeto de lei número 170/2015. Item 4º da pauta, também está prejudicado por apresentação de emendas ao projeto de lei número 277. O item 5º da pauta, o projeto também está prejudicado por apresentação de emendas, o projeto de resolução número 2/2016. E agora o item 6º da pauta, projeto de lei complementar número 5/2016, de autoria do excelentíssimo senhor prefeito municipal, que altera os dispositivos da lei complementar número 686, de 3 de janeiro de 2014, alterada pela lei complementar número 741, de 15 de outubro de 2015, que dispõe sobre a estrutura administrativa da Prefeitura Municipal de Limeira, que cria os cargos em comissão e as funções gratificadas necessárias da nova organização e da outras providências. O projeto não contém emendas e o parecer é favorável. O projeto de lei complementar número 5 está em discussão. Algum vereador deseja? Não havendo, vai a votação. E a votação é nominal ao primeiro secretário para a chamada dos senhores vereadores, pois se trata de lei complementar. Carece de 11 votos para ser aprovado. Vereador Aloísio Marim de Andrade. Sim. André Henrique da Silva. Sim. Toninho Franco. Sim. Darcy Reis. Sim. Divaldo Soares Antunes. Sim. Érica Tanque. Sim, excelência. Érica Monteiro. Sim. Jorge de Freitas. Sim. José Couto de Jesus. Sim. José Eduardo Monteiro Júnior. Sim. José Farid Zaine. Sim. Zé Damix. Não. Dr. Júlio. Não. Lubogo. Sim. Luizinho da Casa Quil. Não. Doutora Mayra da Costa. Sim. Dr. Raul. Sim. Ronei Costa Martins Silva. Sim. Sidney Pascotto, sim. Wilson Nunes Cerqueira. Sim. O projeto foi aprovado por 17 votos favoráveis e 3 contrários. Projeto de lei complementar número 5 foi aprovado, então, por 17 votos favoráveis e 3 contrários. Item 7º da pauta, projeto de lei número 51/2016, está prejudicado por apresentação de emendas. O item 8º já foi votado, então agora, senhores, nós partiremos para a apreciação das moções aqui lidas no expediente. Moção. Sessão está suspensa. O vereador André Henrique da Silva, o Tigrão, protocolou requerimento na Câmara Municipal em que solicita, por parte do Poder Executivo, previsão para a contratação de médicos neurologistas para atendimento na Policlínica e Santa Casa de Limeira. Eu fui visitar a Policlínica e ali os pacientes me procuraram e falaram que não tem um médico. Aí, através disso, também fiquei sabendo também, fui até a Santa Casa, também na Santa Casa também não tem. Então, é lamentável, a saúde, por um lado, está precária, e por isso que eu fiz esse requerimento para que venha logo uma contratação desses médicos, porque a saúde não pode deixar esperar.
O parlamentar também questionou quais medidas A sessão serão está tomadas. reaberta. Moção de apoio número 24. Moção de apoio ao excelentíssimo juiz federal Sérgio Moro pela atuação e investigação na Operação Lava Jato, concomitantemente aos bravos trabalhos executados pelo juiz e pela atuação do Ministério Público Federal e pela Polícia Federal. Pediu para discutir o nobre vereador Jorge Freitas. Senhor presidente, Vamos ouvir senhoras... o palestrante, por favor, a plateia não se manifeste. Senhor presidente, senhoras e senhores vereadores, senhoras e senhores presentes, quero, antes de falar da moção, registrar a presença dos membros do movimento Vem Pra Rua Limeira, que ainda resistem às altas horas aqui no plenário e que muito nos honra com as suas presenças: Augusto Schiavetto, Adalberto Santos, Robson Wesley, Pedro Franco, Bianca Claudiano, Luiz Claudiano, David Barreta, Sebastião José de Souza, que precisou retirar, ex-vereador Tião do Bar, e outros companheiros, Sidão do Grota, outros amigos que fazem presente no plenário, e tantas outras pessoas que acompanharam essa sessão, que nesse instante agora, na explicação pessoal, vamos discutir a moção. Em nenhum momento quero falar de um partido, do PT, do PSDB, até porque nessa semana apareceu uma lista com 226 nomes de quase todos os 35 partidos. Então a corrupção está enraizada nesse país, em todos os setores do governo federal, não desse, do Congresso Nacional. Boa parte dos deputados, senadores, estão sim envolvidos em corrupção. Boa parte dos membros dos poderes executivos, não só de agora, também estão envolvidos em corrupção. O Brasil, senhoras e senhores, segundo organismos internacionais de avaliação, corrompe cerca de 200 bilhões por ano. É um absurdo conviver com uma situação dessa nesse país. Somente na situação da Lava Jato na Petrobras, 42 bilhões foram corrompidos. Então, esses 200 bilhões por ano, eu fiz um pequeno cálculo aqui, senhor presidente, senhoras e senhores, por presente, daria para construir 1 milhão de casas próprias. Um ano de corrupção. Somente um ano de corrupção no Brasil daria para construir 960 mil casas próprias. E esse um ano de corrupção do Brasil, trazendo para o município de Limeira, fazendo uma analogia à arrecadação de impostos da nossa cidade, o valor arrecadado de IPTU do ano passado de Limeira, teríamos que arrecadar 420 anos de IPTU em Limeira para cobrir o rombo dos ladrões de todos os partidos que estão estampados no jornal. Não é um, não é dois, não é três, quase todos. Tem político sério, decente, honrado, honesto? Sim, em todos os partidos. Mas tem safados, sem vergonha, corruptos, em quase todos os partidos. Então, essa moção é de apoio ao juiz Sérgio Moro. Essa moção é de apoio a uma investigação séria que está sendo executada. Daqui a pouco, eu não sei onde nós vamos parar com essa corrupção que existe. Não só no governo federal, estadual, municipal, no geral, o país está sendo passado a limpo. Não podemos deixar que esse juiz sofra as aberrações que estão sendo anunciadas. Então, com todo respeito a todo mundo, não podemos deixar que essa corrupção prospere cada vez mais na nossa pátria. O Brasil tem tudo para ser o melhor país do mundo. O Brasil, quando descobriu esse pré-sal, calculado todas as reservas dos demais partidos do mundo, em 15 anos, o Brasil seria o 5º ou 6º maior produtor de petróleo do mundo. Estaria engajado nos países seletos do mundo, mas a corrupção está enraizada nos poderes.
É muito triste saber, conviver, mas nós temos que admitir, o Congresso Nacional hoje tem sim os seus políticos decentes, honestos, mas tem aqueles que estão roubando a população, tem aqueles que estão deixando uma população inteira indignada, triste. O povo sim saiu às ruas. Pouco tempo o povo do Brasil saía às ruas, mas essa angústia estava na alma de cada um, estava engasgado na voz, no desejo do povo de sair à rua. Limeira esteve às ruas, Guto, os demais companheiros, os amigos que participaram dos eventos aí, com quase 20 mil pessoas. Todas as cidades do Brasil tiveram as manifestações que são legítimas e que são verdadeiras. Senhor presidente, daqui a pouco alguém vai me suceder ou partilhar e vai usar a palavra golpe. Eu vou ler aqui. Eu vou ler aqui o que diz hoje o ministro do Supremo Tribunal Federal na comissão de impeachment no Congresso Nacional. Impeachment não é golpe, diz Barroso à comissão de Câmara. Ministro do STF se reuniu com deputados da comissão de impeachment. Mais cedo, o presidente do Supremo disse que golpe é expressão política. O ministro Luiz Roberto Barroso, do Supremo Tribunal Federal, reafirmou nesta segunda-feira, dia 28, hoje, portanto, aos deputados que comandam a comissão especial, que analisa a acusação contra o presidente, que impeachment não é golpe. Acho que, nesse momento, a questão está devolvida às mãos dos senhores. Como eu disse, escrevi em novembro e acho que o impeachment não é golpe. É um mecanismo previsto legitimamente na Constituição Federal do Brasil, no artigo 52. Silêncio, por favor, pessoal. Em 1992, me permita agora citar o Partido dos Trabalhadores, que foi o caso, o PT foi às ruas pedir o impeachment do Collor. Ninguém falou em golpe naquela época. Em 1994, o PT foi às ruas pedir o impeachment de Itamar Franco. Em 1999, o PT foi às ruas dizendo fora FHC, pediram o impeachment do FHC. Eu até concordo com isso. Eu só não concordo que o PT agora vem dizer que é golpe nesse momento. Golpe é quando o poder é tirado à força de alguma situação que não esteja mencionado na Constituição. A Constituição representa o Estado democrático de direito legitimamente. O artigo 52 da Constituição é muito claro. O impeachment é uma prerrogativa dos congressistas. O artigo 51 estabelece que a Câmara dos Deputados e o Senado Federal tratam desse assunto de maneira legítima, de maneira clara, de maneira transparente. Então, realmente, eu tenho que enaltecer, reverenciar, saudar o juiz Sérgio Moro, quem eu não conheço, quem eu nunca vi, mas quem realmente está fazendo um trabalho exuberante. 117 pessoas foram indiciadas, dezenas de pessoas foram presas. Quando se viu na história desse país uma operação desse tipo? Nunca se viu. Os empresários, não é só a classe política não, aqueles empresários que foram presos, que estão fazendo delação, também se corromperam. Então, realmente, senhor presidente, senhores e senhoras vereadores, peço a essa casa, eu sei que a moção de apoio ao juiz Sérgio Moro não vai modificar o andamento dessa operação, mas vai dar um posicionamento da cidade de Limeira, sim. Vai dizer que lá em Limeira tem os vereadores preocupados que são contra a corrupção. Então, peço a todos os vereadores, independente de sigla, de partido, a quem eu respeito muito, inclusive, eu tenho dito, eu até, com todo respeito de citar o Cerqueira, eu olho no olho do Cerqueira, eu vejo um homem honesto, íntegro, honrado, da mesma forma os demais vereadores do PT. E eu sei, eu sinto o constrangimento que não só eles, mas todos os vereadores sentem com a situação que nosso país passa. Não é culpa dos vereadores aqui de Limeira. A questão é nacional. O país está ingovernável. Você não vê uma ação positiva em favor do povo. Todos os santos dias são notícias de corrupção. Pode ser que a televisão ou o rádio exagere um pouco mais, um pouco menos, mas não podemos admitir 200 bilhões por ano de corrupção sem que possamos fazer nada. O mínimo que nós podemos fazer, a Câmara Municipal de Limeira, é enaltecer, reverenciar e dar uma força de ânimo
para o juiz Sérgio Moro. Muito obrigado, senhor presidente. Agora, para discutir, a vereadora Mayra Costa. Silêncio, vamos ouvir o palestrante. Silêncio, por favor. Respeite, por favor. Por favor. Senhor presidente, nobres colegas, a plateia que nos assiste não tem um discurso tão eloquente quanto esse do Jorge e alguns vereadores aqui, mas não podia deixar de me manifestar até mesmo como cidadã. Eu acho que nós vivemos realmente esse momento político bem questionável no Brasil, toda essa conturbância, briga, todas essas notícias que nós ouvimos no dia a dia. Mas não posso deixar de apoiar, realmente de votar um sim nessa moção de apoio ao trabalho do juiz Sérgio Moro e essa Operação Lava Jato. Realmente não vimos no Brasil até hoje uma operação dessa que está completando 2 anos, onde está vasculhando várias e várias coisas que estão vindo à tona. Lógico que isso é um trabalho incansável, é um trabalho que tem que ser feito com seriedade. Nós temos que acompanhar isso sim, não é feito do dia para a noite, mas nós não podemos deixar de apoiar. Que muita coisa realmente venha à tona, que muita coisa que pague quem seja culpado, independente de partido, independente do seu papel na sociedade, ser empresário, ser político, o que quer que seja. Mas nós não, quanto cidadãos, nós temos que apoiar sim, que a verdade ela venha à tona, que venha à tona da forma mais séria possível e que temos que melhorar nosso Brasil, nós temos que ter vontade, o Brasil tem que voltar a ter credibilidade, principalmente na instância política, onde nós hoje não temos. Quando a gente fala que eu sou política, a gente já solta tijolos da gente, e a gente não pode, nós não podemos nos colocar no mesmo balaio, eu chamo de balaio. A gente tem que ser honesto, a gente tem que procurar ser, principalmente quando nós somos agentes políticos, e fazer o nosso papel da melhor maneira possível, e quem não estiver fazendo esse papel adequadamente, da maneira não correta, que essas pessoas sejam destituídas. Só isso que eu queria dizer, muito obrigada. Com a palavra, o vereador Aloísio. Por favor, vamos ouvir os palestrantes. Presidente. Por favor, vamos ouvir o palestrante. Por favor, vereador Aloísio. Só peço ao senhor que mantenha a ordem. Primeiro, o que eu queria dizer para o senhor, presidente, nós chegamos a um acordo da bancada do Partido dos Trabalhadores, que deverá usar a palavra, e eu ofereci para o vereador Ronei, da minha parte, para que a gente possa esgotar essa sessão hoje com essas moções. O vereador Ronei vai usar a palavra em meu lugar e o vereador Wilson. Obrigado. Então, depois eu faço a minha justificativa. Muito obrigado. Ok. Vereador Ronei Costa Martins. Com a palavra, o nobre vereador Ronei Costa Martins. Senhor presidente, nobres colegas, não é novidade para ninguém que, ao final deste ano, eu encerro a minha vida pública aqui, com muita honra, com sensação do dever cumprido, mas eu diria que, se eu pudesse resumir estes 11 anos aqui na Câmara Municipal de Limeira, com todas as experiências, se eu pudesse resumir numa palavra, numa frase, eu diria que estes anos aqui me fizeram entender o significado da palavra alteridade. Vejam bem, eu não estou falando autoridade, eu estou falando alteridade, com L e E. E esta palavra ela é muito forte, sobretudo nos dias de hoje em que estamos vivendo, porque a alteridade ela diz respeito ao outro, ao diferente, a aquele que não pensa igual a mim. Eu digo que eu aprendi porque, veja, eu convivi aqui com o Lemão, com o Dr. Júlio, com o Zé, com o Luizinho. Estou dizendo aqui os vereadores com os quais eu tenho diferenças ideológicas acentuadas, mas todos os outros. E isto causou em mim, provocou em mim, uma capacidade de tolerar o diferente, de aceitar o diferente e de dizer que, apesar de vocês pensarem diferente de mim, os senhores são dignos de todo o meu respeito. E estes 10 anos aqui me fizeram entender isto significativamente na pele mesmo.
De modo que eu vou levar isto para o resto da minha vida. Portanto, eu diria que estes 10 anos aqui na Câmara me fizeram ser um ser humano melhor. E isto, com certeza, eu vou levar para o resto da minha vida. Por que eu fiz esta introdução? Porque não é isso que eu estou percebendo na sociedade atual. Atualmente, ou você é petralha, ou você é coxinha, e esta guerra não nos levará a lugar algum. Atualmente, as pessoas que vão à rua, sobretudo aqueles que foram no domingo, dia 13, estão agindo de uma forma tão intolerante e odiosa, de modo que eu tenho medo hoje de sair com uma camiseta vermelha na rua. De modo que o Chico Buarque de Holanda, um patrimônio da cultura limeirense, não pode sair para jantar num restaurante no Leblon, no Rio de Janeiro, porque é achincalhado e atacado por alguns. De modo que o Jô Soares é pichada na frente da casa dele, porque ele entrevistou a presidente da República, picha-se na frente da casa dele, Jô Soares, morra. E olha que eu nem estou falando de uma morte inexplicada de um policial civil em Minas Gerais que denunciou um candidato a presidente da República chamado Aécio Neves. O que eu estou dizendo, senhores, é que nós vivemos neste momento, na sociedade atual, um clima pré-fascista. E nós devemos atentar para isto, porque esta história não nos levará a um cenário bom e significativo. Não nos levará. E por isso, senhor presidente, eu gostaria de solicitar ao senhor que constasse na íntegra este meu pronunciamento na ata da sessão de hoje. Porque eu aqui nesta tribuna não tenho a pretensão de convencer nenhum dos senhores das minhas ideias. E aqui eu traria Oswaldo Montenegro, que dizia num poema: não quero que as minhas palavras sejam ouvidas como prece, nem repetidas com fervor, apenas respeitadas, como a única coisa que me resta. Só isso. Não quero que os senhores sejam convencidos pelas palavras que eu vou dizer. Muito pelo contrário, porque eu tenho certeza que os senhores aqui já estão com a opinião toda formada. Eu quero apenas, senhores, que estas minhas palavras constem nos anais da Câmara Municipal, para que daqui a 30, 40, 50, 100 anos, aqueles que vierem pesquisar a história de Limeira saibam que pelo menos uma voz, ou algumas vozes, se posicionaram neste momento histórico de ascensão do pré-fascismo em que vive a nossa cidade. Para quem não sabe o que é fascismo, e para aqueles que não têm a familiaridade com este termo, o fascismo nasce de um comportamento individual e coletivo, por meio do qual se tenta aniquilar o diferente, anular o diferente. Anular o homossexual, porque ele não tem um comportamento igual ao meu. Anular aquele que tem uma religião diferente da minha, que é predominante. Anular o nordestino, vejam o clima acirrador que teve na última eleição, porque o Nordeste votou na Dilma, e aí alguns do Sudeste atacaram o Nordeste, sobretudo propondo a divisão do país. Este clima pré-fascista que está na sua ascendência não nos levará a um cenário positivo. Haja vista e vejam os exemplos da Itália do Mussolini, de Portugal do Salazar, da Alemanha de Hitler. Não nos esqueçamos destes exemplos. Portanto, cuidado com estas posturas equivocadas e odiosas. Esta é a primeira questão que eu queria deixar claro para os senhores. A outra, vereador Jorge e demais vereadores, é claro que nós lutamos contra a corrupção, sem dúvida, e aqui eu coloco a minha idoneidade, o meu patrimônio moral à prova de quem quiser. O meu sigilo bancário, fiscal, telefônico e o escambau, à prova de quem quiser, para que não tenham dúvida de que quem ocupa essa tribuna neste momento tem autoridade moral para falar de combate à corrupção. Sobretudo pelo pequeno legado que eu, minha equipe e alguns aqui puderam deixar para a nossa cidade. Portanto, eu tenho condições de dizer isso de boca cheia, de cabeça erguida, olhando nos olhos de quem quer que seja. Nós combatemos a corrupção. Mas para qualquer um aqui de vocês que tenha a coragem e a ousadia de estudar um pouquinho a história de nosso país, perceberá do que nós estamos falando. E aqui eu queria trazer uma analogia para os senhores. Pensem numa cidade de 20 mil habitantes. Tragam esta cidade na memória. Pensem que esta cidade não tem uma delegacia de polícia. Portanto, não tem crimes registrados, ok? Pensem que no ano de 2015 não teve nenhum boletim de ocorrência registrado, por exemplo, vereadora Érica, contra a violência, denunciando a violência contra a mulher. Uma cidade de 20 mil habitantes. Pense que no ano seguinte, em 2016, instala-se uma delegacia civil da mulher, numa cidade de 20 mil habitantes.
E naquele ano, 50 boletins de ocorrência passam a ser registrados naquela delegacia no crime de violência contra a mulher. Significa dizer que de 2015 a 2016 a cidade passou a ser violenta? E os homens passaram a bater nas mulheres? Ou significa dizer que, a partir da instalação de uma delegacia da mulher, os crimes passaram a ser medidos, mensurados, analisados e catalogados, portanto punidos? Ora, da mesma forma que eu não posso dizer que esta cidade de 20 mil habitantes, de um ano para outro, os homens passaram a bater nas mulheres, da mesma forma que eu não posso fazer esta análise sociológica, eu também não posso dizer que a criminalidade, que a corrupção aumentou nesses últimos 10 anos por uma questão. A Polícia Federal não tinha autonomia nos governos anteriores. A Procuradoria-Geral da República não tinha autonomia para investigar os crimes de corrupção. Tudo era jogado para debaixo do tapete. Vejam o crime, a denúncia da compra de votos para a reeleição do governo Fernando Henrique Cardoso, que fim deu. Vejam os outros, o caso do Banestado, por exemplo, que fim deu? Nada, niente. A Polícia Federal, se um delegado federal naquela época quisesse investigar, ele era transferido para o Amapá. E calado. Se um delegado da Polícia Federal quisesse investigar qualquer crime de político, ele era calado e afastado de suas funções. Se um procurador-geral da República quisesse fazer o mesmo, inclusive havia uma piadinha na época, ele era chamado de engavetador-geral da República, e não procurador-geral da República. Então vejam, o que eu estou dizendo para os senhores é que a percepção da corrupção aumentou nesses últimos 10 anos por uma questão. A Polícia Federal no governo Lula e Dilma passaram a ter autonomia para investigar. A Procuradoria-Geral da República passou a ter autonomia para investigar. As ações da Polícia Federal pipocaram nesses últimos anos porque ela passou a ter autonomia para investigar. Por esta razão, nós começamos a perceber. O filósofo Mário Sérgio Cortella tem uma frase interessante, ele diz assim: nós não estamos vendo o aumento da corrupção, e sim o início da limpeza. Mas todas as vezes que você levanta o tapete para tirar a sujeira debaixo do tapete, você tem a noção, a sensação de que há sujeira. Ok? O que alguns estão propondo é que nós mantenhamos o tapete onde está, coisa que este governo atual e o anterior, não fizeram. E é isto que precisa ficar claro. O combate à corrupção, ele aumenta a nossa percepção da corrupção. Se eu não combater, eu tenho a sensação de que a corrupção não existe. E aqui eu entro na segunda parte do meu discurso. Senhores, não nos enganemos, e por isso que eu quero que a minha fala fique registrada. Os senhores acham mesmo que caçando a Dilma resolveremos o problema da corrupção, que é endêmica, sistêmica, que está sedimentada no nosso país? Resolveremos o problema da corrupção? Quer saber o que vai acontecer caçando a Dilma? Entra o Temer, ele bloqueia a Lava Jato, impede a investigação de acontecer, e os 300 bandidos que foram citados no listão da Odebrecht ficarão livres, leves e soltos para continuar roubando. É isto que acontecerá e eu quero que fique registrado. Caça a Dilma, aniquila a Lava Jato, dá um cala-boca no Moro e resolve a questão, porque é o seguinte: se não caçar a Dilma, estes 300 picaretas que foram citados no listão da Odebrecht terão que responder. Não é sintomático um sujeito que é criminoso, chamado Eduardo Cunha, conduzindo um processo de impeachment contra uma presidenta que, veja, não tem um crime de responsabilidade contra ela. Essas pedaladas eu vou dizer logo mais. Mas não tem um crime de responsabilidade contra ela. Ah, mas já contra Eduardo Cunha? Este aí tem uma ficha corrida. E este que conduz o processo de impeachment da presidente, senhores, não nos enganemos, vamos para a profundidade dos fatos e compreender o que é que está em jogo no país. O que é que está em jogo no país? O combate à corrupção está acontecendo. Caçou a Dilma, entra o Temer, quero ver essa Lava Jato continuar. Não continuará, será enterrada. Sabe por quê? Porque estão pedindo a cabeça da Dilma, vamos dar a cabeça da Dilma e resolve a gana e a sede da população por um conceito falso de combate à corrupção. E aqui eu quero entrar na questão do juiz Sérgio Moro e dizer o seguinte: não se combate um crime cometendo outro. Não se combate a corrupção atacando a Constituição Federal.
Eu fui presidente, relator de uma CPI aqui, vereador José Roberto Bernardo. E vereador na CPI tem poder de judiciário, juiz de exceção. Esse é o termo correto. O vereador membro de CPI, ele acaba sendo um juiz. O vereador membro de CPI pode quebrar sigilo bancário, fiscal, telefônico e pode intimar para depor, inclusive utilizar o dispositivo da condução coercitiva. O que eu fiz com o irmão do jogador Neto de futebol, ex-jogador Neto. O nome dele, João Carlos Ferreira. As pessoas que estavam aqui lembram disso. Ele foi o articulador da máfia da merenda em Limeira, João Carlos Ferreira. Nós intimamos ele para depor na Câmara Municipal de Limeira, na CPI, ele não veio. Depois da negativa dele, nós impomos o mecanismo de condução coercitiva e ele foi obrigado a vir. O que acontece é que o dispositivo da condução coercitiva foi usado à revelia da lei para criar uma comoção exatamente no final de semana que antecedia a manifestação. E os grampos telefônicos, que só revelaram que o Lula fala palavrão. E os grampos telefônicos de uma presidenta da República infringindo um dispositivo de segurança nacional na Constituição Federal. Isto não é uma agressão ao Estado democrático de direito? E aí eu diria que setores, vejam bem, setores do judiciário brasileiro e a mídia golpista organizada estão sim mancomunados para dar um golpe no país? Sim, e é bom que nós fiquemos alertas. Senhores, vou usar um caso doméstico e eu desafio-vos, todos os senhores, a fazer uma reflexão. Vou usar um caso doméstico, mesmo que isso possa me custar muito caro. Todos sabem aqui da minha diferença homérica com um advogado que se encontra preso chamado Cássio Abrão Mendes Haddad. Todos sabem da minha diferença e animosidade com relação a este senhor. Agora, desafio a consciência dos senhores a discordar de mim neste momento. 182 anos de cadeia, porque ele ameaçou um juiz e um promotor? 182 anos de cadeia? Desafio a consciência de quaisquer um dos senhores aqui a discordar de mim. E eu sei que isso me custará caro. Porque ameaçou um juiz e um promotor? E os senhores acham que isto é justiça? E vejam, eu não tenho razão alguma para defender esses sujeitos, os senhores sabem disso. Nós estamos vivendo um momento, no nosso país, em que há um poder da República que se sente acima da lei e que comete arbitrariedades ao sabor do gosto popular. Isso é um perigo muito grande. Um perigo, inclusive, de nós termos a reedição de 1964. E aqui eu voltaria para os senhores. Em 1964, a Marcha da Família com Deus pela Liberdade levou 1 milhão de pessoas em 64, hein? A população naquela época era metade do que é hoje. Levou 1 milhão de pessoas para a região da Sé, se não me engano, a região de São Paulo, da Grande São Paulo, para defender o golpe militar. Hoje, eu já concluo, Excelência. Obrigado, vereador. Hoje, lembramos daquilo com vergonha. Meu desejo é que nós, daqui 30 anos, e os nossos filhos, não lembrem deste momento e se envergonhem por saber que nós fomos às ruas para defender a quebra do Estado democrático de direito. Isto nós não admitiremos, eu, enquanto agente político e cidadão, não admitirei. Vamos combater a corrupção? Sim! Mas vamos combater pelas vias legais, vamos combater de forma ordenada e vamos condenar todos os corruptos. Aécio Neves, Geraldo Alckmin, Eduardo Cunha, todos os corruptos, todos. Obrigado, vereador. Agora, para discutir, vereador Wilson Nunes Cerqueira. Silêncio, por favor, vamos ouvir o orador. Vamos ouvir o orador. Senhor presidente e nobres colegas, eu não posso e não tem como, depois do discurso do Ronei, muito bem articulado, não há como votar a favor de uma moção dessa. Essa moção fortalece
aqueles que querem dar um golpe de toga nesse país. Porque o golpe feito em 64 foi através dos militares. O golpe hoje está sendo feito através de setores do judiciário. Senhores, por favor, vamos ouvir o vereador. Nós tivemos vereadores, e aqueles que estão nos assistindo, nós vivemos num país onde nós ficamos 20 anos debaixo de uma ditadura militar, onde você não tinha o direito de reunir. Infelizmente, eu vivi uma parte desse período. Muita gente não sabe o que é você não poder reunir numa cidade, tinha que reunir escondido, porque o regime de exceção lhe proibia de fazer isso. A democracia nesse país, presidente Newton, custou muito caro. Custou a vida de centenas, talvez milhares de pessoas. Alguns tiveram que deixar esse país. Muitos tiveram que deixar suas famílias, deixar o seu convívio, porque não podia viver nesse país. A perseguição era intensa. Foram padres, foram evangélicos, foram freiras, foram sindicalistas, foram estudantes principalmente. Quando o ato institucional de 1968 sacramentou a ditadura militar nesse país. Presidente, mantenha a ordem, por favor. Esse é um fato que nós não devemos esquecer. A gente tem que falar sempre disso, porque estudantes foram torturados. Há pessoas que até hoje não acharam os restos mortais dessas pessoas. Muitos estudantes, muitos sindicalistas, muitos defensores do povo botaram uma pedra no pescoço e jogaram no fundo do rio. Há mães, avós, até hoje chorando a ausência dessas pessoas. Porque não se respeitou um regime democrático de direito das pessoas. O golpe, a primeira coisa que se fez com o golpe foi fechar o legislativo. Aliás, é bom a gente saber disso. É bom nós, vereadores, sabermos que a primeira coisa que acontece quando tem um golpe no país é fechar o legislativo que representa o povo. Foi assim nesse país. Fecharam-se o Congresso e, a partir daí, foi mão pesada, arma na mão, e aqueles que eram contrários eram mortos, não tinham direito de falar nesse país. Infelizmente, naquele período, como diz o vereador Roney, houve sim uma marcha de mais de 1 milhão de pessoas nesse país, contra o comunismo, porque esse era o discurso. Se alguém lutava no bairro por melhores condições de vida, era tido como comunista. Se um estudante se posicionasse de forma diferente na escola, era tido como comunista. Se uma pessoa era vizinho de outra pessoa que tinha participação em algum movimento, era tido como comunista. E o regime de exceção ou botou para fora, ou matou essa pessoa, ou torturou. Leia o livro Brasil Nunca Mais. Por favor, leiam esse livro. Quando a gente falar em democracia, por favor, leiam esse livro. Porque ele vai mostrar claramente o que foi o golpe militar nesse país, o que foi a ditadura militar nesse país. E em nome disso tudo, disseram que houve um avanço econômico no país. O maior buraco que deixaram nesse país foi os militares. E foi os movimentos sociais, foi o movimento sindical, enfim, todos os movimentos sérios desse país que foram para a rua no final dos anos 70 para garantir na rua que a gente conquistasse a liberdade primeiramente e depois a democracia. Nós tínhamos nesse país 2 partidos. 2 partidos. Um do sim e o outro do sim, senhor. Se você estivesse fora desses partidos, você era tratado como comunista e tinha que ser preso, tinha que ser torturado. Senhores, essas lembranças estão espalhadas por todo o estado de São Paulo. Estão espalhadas nas principais cidades, no Rio de Janeiro, na capital de São Paulo. Basta olhar. Essas lembranças tristes estão colocadas ali. Isso, nós precisamos refletir sobre essa questão. O golpe agora, ele é de outra forma. O golpe agora é investigar e já denunciar a pessoa antes dele ser condenado. Essa questão, você
é denunciado, você é investigado. Silêncio. Antes de concluir o inquérito, qualquer um daqui sabe disso, você já é condenado, porque a imprensa já fica sabendo, antes de todo mundo, que aquele cidadão supostamente tenha feito algo. Isso é antidemocrático, isso é rasgar a Constituição do nosso país. E a Constituição foi uma construção conjunta dos movimentos sociais. 88 pode não ter resolvido todos os problemas do nosso país, mas a nossa Constituição foi um avanço diante do que nós tínhamos. Esse juiz acabou de rasgar a Constituição. Esse juiz, em nome do combate à corrupção, jogou nossa Constituição no lixo, porque ninguém pode ser condenado antes de ser investigado, antes de terminar o inquérito e antes dele ser julgado. Senhores, Lula foi na casa dele 6 horas da manhã com 200 policiais federais para levá-lo para depor. Todos nós sabemos aqui que o delegado, quando quer ouvir qualquer um de nós aqui lá na delegacia, em determinado inquérito, você é convidado a depor. Não houve nenhum momento, o Lula foi convidado para depor em qualquer lugar, em nenhum momento. Né? Segundo lugar, você pode ser intimado. Se você for intimado e você não for, aí você pode ser detido, você pode ser preso, e ir debaixo de vara, como se dizia antigamente, porque você negou uma intimação a depor. Não foi isso que aconteceu. Nós tivemos um espetáculo midiático, Aliás, nessa Semana Santa a gente fazia uma comparação. Jesus Cristo foi condenado à morte, porque foi tratado como um agitador da sua época. Jesus foi morto, crucificado com ladrões, que era a pior morte que se podia ter naquele momento. E todo mundo lembra, né? Nesse final de semana, nós vivemos isso. Lavaram-se as mãos, porque ele tinha uma posição na sociedade. Ele não foi julgado de forma correta. Ele foi pena de morte. E aquilo que aconteceu há 2000 anos atrás, se a gente não tomar cuidado, nós podemos ver novamente isso. Eu quero ver meus netos, meus bisnetos, eu quero ver todos vocês crescerem com liberdade, para vocês terem o direito de protestar, de vocês falarem o que quiser, de qualquer um de nós expor as nossas ideias. Infelizmente, eu vivi uma parte da ditadura militar, viu, Ronei? Eu vivi porque o movimento sindical não podia nem reunir naquele momento. A gente era tolhido, era impedido de reunir. Se vocês olharem lá nos anais da ditadura militar, tem meu nome lá e o nome de muitos companheiros aqui da nossa cidade. Minha casa e os lugares que a gente ia sempre tinha um pilantra acompanhando a gente, que você não identificava, uma hora tinha um carro, outra hora tinha outro carro. Então nós vivemos, eu sofri isso, eu posso dizer para vocês que eu sofri isso, e posso dizer para vocês que essa liberdade, que a democracia, ela custou caro para a gente. Ela custou caro para todas as pessoas. Talvez um jovem hoje, pode ter lido bastante, mas não viveu, não sentiu isso. Eu não fiz faculdade, sempre fui um operário, sempre fui sindicalista. Mas esse sentimento da falta de liberdade é algo que mexe com a gente. Você não poder dar a sua opinião. Porque eu morro, posso não concordar com você, mas eu vou morrer defendendo o direito de você dizer a sua opinião. Isso é democracia. Isso é tolerar o outro, como o Ronei disse aqui. Então, o que esse juiz, o que nós temos assistido ultimamente, é exatamente isso. É as pessoas já serem incriminadas, porque depois que a TV Globo, que é um outro instrumento que apoiou o golpe militar em 64, a Globo estava lá. A Globo estava presente no golpe militar de 64, é a mesma TV Globo, que tem a Globo News, transmitindo 24 horas, cada hora ela tem uma notícia. E essa notícia vem dos inquéritos produzidos pelo senhor Sérgio Moro, que antes de apurar, que antes de julgar,
já diz quem é que está envolvido, e é uma suposição, porque pode não ser verdade. Deu brecha para que a mídia, esse sistema que nós temos hoje, pudesse fazer a festa. Isso é golpe. Isso é golpe na democracia. Isso é golpe num Estado democrático de direito. Agora, daqui a pouco nós vamos estar falando de uma moção nossa aqui que trata exatamente sobre essa questão aqui, do Estado democrático de direito, que foi ferido, que está sendo ferido, e se a gente não tomar cuidado, nós vamos transformar esse país num país de exceção. Num país que o julgamento é feito dente por dente, olho por olho. Isso é perigoso. Isso é perigoso. Eu não quero um país assim para os meus filhos. Se alguém cometeu corrupção, se alguém cometeu algum crime, ele tem que ser, primeiro, indiciado, primeiro ele tem que ser julgado e depois de condenado, aí sim. Mas antes disso, nós não podemos aceitar que um juiz rasgue a Constituição e possa agir dessa forma. Jamais eu poderia votar uma moção de apoio a esse tipo de atitude. Muito obrigado, senhores. Agora, para discutir, o vereador Dinho. Senhor presidente, eu dispenso e vou justificar. Obrigado, senhores. Eu peço ao adiantar das horas que os vereadores que se inscreveram, não estou querendo cercear o direito da fala de ninguém, mas que venhamos falar com rapidez, pois faltam 25 para meia-noite. Caso contrário, voltaremos aqui na quinta-feira para votar a próxima moção. Agora, para discutir, vereador Lemão da Jeová Rafá. Senhor presidente, vereadores, vereadoras, público presente. Todo tipo de investigação deve ser considerada. Se existem erros, nós devemos, de alguma forma, saná-los. Se é o partido A, partido B, pessoa A, pessoa B. Agora, com todo respeito ao vereador Wilson, já que ele citou Jesus Cristo, comparar o que está acontecendo com Jesus Cristo, que teve um propósito de vir ao mundo para salvar as pessoas. Prossiga, vereador. Senhor presidente, se alguém quiser falar, eu vou dar um minuto do meu tempo para ele ficar falando. Vamos ouvir, meu. Agora, ficar comparando religião, citando o que é pastor. Pessoal, eu não estou querendo ser autoritário, eu estou pedindo, por favor, vamos ouvir, assim como ouvimos os outros. Caso contrário, esvaziarei o plenário, aí vai ficar difícil. Senhor presidente, eu não falei nenhuma religião, não falei de crente, não falei de católico, eu falei daquele que a gente serve, que a gente conhece, da religião cristã, que tem Jesus Cristo como a pessoa importante que veio ao mundo com um propósito, salvar as pessoas. Quem quer crer, crê. Quem não quer crer, não crê. Como o Ronei disse. Eu acho muito interessante. Às vezes a gente discute algum assunto, mas nós nos respeitamos. É isso que é interessante. Eu tenho a minha fé, tenho a minha convicção e quero ser só respeitado, senhor presidente. Eu não quero nenhum privilégio de nada. Eu só quero respeito do que eu acho. E eu acho que comparar o que está acontecendo, se é Lula, se é Aécio Neves, se é João, se é Pedro, com Jesus Cristo que veio ao mundo e foi injustiçado, essa foi a função dele vir ao mundo mesmo. Ser injustiçado para que trouxesse aqueles que creem. Se você não crê, o problema é seu. O problema é seu. É para trazer ao mundo a salvação. E acabou. Quer crer, crê. Que não quer crer, o problema é de cada um. Tanto que nem um túmulo, senhor presidente, ele tinha. Teve que ser emprestado, porque também ele sabia que não ia ficar por muito tempo lá, né? Era só 3 dias mesmo, então não precisava de túmulo. Agora, se algumas pessoas acham que entrar na política é sinônimo de riqueza, ou querem fazer riqueza delas, que o juiz Sérgio Moro faça mesmo uma limpeza. Fazer o quê? Se doa, como o senhor disse aqui, as pessoas dizem, pau que bate em Chico, bate em Francisco, se é PSDB, PSC, PT, PV, P não sei o quê, faça o melhor. O país tem que ser passado a limpo, sim. Se existe erro, tem que ser corrigido.
Se existe erro, tem que ser corrigido. Com um grito, quando é contra algumas pessoas, é golpe. Quando é contra outra, não é golpe. Então, não existe golpe, existe passar limpo esse país. Esse país é um país... Quando eu era pequeno, em 2000, nós vamos ser o país do futuro. Já chegou o meu futuro e ainda a gente vê esse tipo de corrupção, esse tipo de coisas erradas. Eu não quero saber quem é, se é Cunha, se é esse ou aquele. Pague pelo que fez, fique preso mesmo. Como que pode o maior empresário do Brasil ter lá uma lista, mesmo depois do que está acontecendo, pagando propina para as pessoas? Que coisa é essa, gente? Agora, tem que começar, se é de lá, se é daqui, não me importa. O importante é que o país seja passado a limpo. É isso que importa. Se é o juiz Sérgio Moro, se é o juiz tal, seja passado a limpo. E comparar qualquer coisa dessas aberrações que está acontecendo com Jesus Cristo, dói. Obrigado, senhor presidente. Para discutir agora, a vereadora Érica Monteiro. Boa noite a todos que nos assistem, que ainda acompanham essa sessão, principalmente porque esse assunto é um assunto sério, grave, e que as opiniões, com certeza, elas vão divergir. Por isso que nós estamos aqui. Nós queremos, sim, que a corrupção termine, nós queremos, sim, que seja investigado, mas não da maneira como eu vi esse juiz fazer. Submeter, rasgar a Constituição Federal, fazer da forma como ele tem feito, instigar o ódio entre as pessoas, da maneira como ele tem feito, ele e demais órgãos e setores que se aproveitam desse momento para, de fato, ficarem impunes. O juiz Sérgio Moro, ele não chegará ao objetivo que ele quer, porque ele está querendo uma coisa que vai além da capacidade dele. Porque eu tenho certeza que a união do povo e o povo na rua, na busca de um ideal de pátria, um ideal de respeito, porque é isso que nós estamos querendo. Ele não atingirá o objetivo dele. E nós não vamos, o povo na rua, não vai deixar Sérgio Moro e quem quer que seja rasgar a Constituição do Brasil. Muito sangue foi jorrado na ditadura. E se eu quero pedir, propor, que se faça a leitura novamente da época do golpe de 64. Quem está esquecido, faça a leitura. Vejam os depoimentos, assistam os filmes. Façam uma análise coerente das TVs, do que elas têm mostrado no nosso dia a dia. O vereador Ronei me pediu uma parte. Obrigado, vereadora. Senhores, algumas questões importantes. A primeira delas é a seguinte. Vereador Lemão, o vereador usou um termo que eu acho que é importante resgatar. Precisa passar o país a limpo. Isso é o que todos nós concordamos. Mas a questão é a seguinte. Cassou a Dilma, assume o Temer, dá um cala-boca na Lava Jato e a limpeza se encerra. Esta é uma questão fundamental, porque os 300 picaretas que estão citados na lista da Lava Jato só vão caçar a Dilma sob o acordo de que serão preservados depois da cassação da Dilma. Não nos enganemos, peguem a lista desses picaretas, guardem na memória. Essa é a primeira questão. Portanto, é a primeira questão. A lista da Lava Jato, ela é muito anterior, senhores. Corrupção no Brasil, Odebrecht e essas empresas, elas começaram no governo JK. Não nos enganemos, com a construção de Brasília, Itaipu. Não é só isso, querido, é ótimo. Vereador, não discuta com a população. Deixa eu continuar. Silêncio, por favor.
Por favor, vamos se manter em silêncio e ouvir os vereadores. Quando eu falo... Não é audiência pública. Senhor presidente, quando eu falo de um clima pré-fascista que não aceita a opinião diferente, é exatamente isso. Eu respeito a opinião de vocês, peço que vocês respeitem a minha. A alteridade é exatamente isso. Respeite sua opinião, com tranquilidade. A outra questão, senhor presidente, a outra questão fundamental, primeiro que esse listão da Odebrecht, que o Moro decretou sigilo, curioso, né? Ele libera o sigilo quando aparece algumas ligações telefônicas da presidente Dilma com o Lula, e quando vem o listão da Odebrecht, que tem pessoas ligadas a ele do partido do Moro, ele decreta o sigilo para proteger não sei quem. Senhores, se isso não for pelo menos não estimular a dúvida na cabeça de todos nós, o que estimulará então? Olha que coisa curiosa, não é? Quando aparece o Lula, libera o sigilo. Quando aparece meia dúzia de apaniguados do PSDB, do partido que o Moro pertence, ele decreta o sigilo. Não é curioso? Outra coisa, para finalizar o meu parte da vereadora Érica Monteiro, eu quero dizer para o Lemão, o senhor se escandalizou com relação à comparação que o vereador Wilson fez com o contexto histórico da Palestina do século I, no qual Jesus histórico estava lá. Isso houve um escândalo. Me escandalizou muito mais, vereador, quando o Eduardo Cunha coloca uma Ferrari no nome de Jesus. Aí me escandalizou. Quando o Eduardo Cunha, aí eu fico escandalizado. Eduardo Cunha, que preside o Congresso Nacional, que vai caçar a Dilma, cria uma empresa chamada Jesus.com para poder esconder o seu patrimônio e coloca lá uma Ferrari no nome de Jesus. Eu só quero saber quem é que vai pagar o IPVA. É Jesus? Por favor, conclua, vereadora. Continuando, eu peço ao presidente, eu gostaria de continuar minha fala. Então, como eu estava dizendo, muito obrigada, vereador Ronei, pela sua contribuição. Eu tenho certeza que esse país não deixará que uma pessoa como Sérgio Moura, que tem 2 pesos e 2 medidas, continue fazendo o que vem fazendo no nosso país. Só mais uma coisinha que eu gostaria de lembrar. A corrupção, ela existe há muito tempo. E eu nunca vi outros partidos e outros políticos serem tão escangalhados que nem tem feito com o Partido dos Trabalhadores e com os políticos que militam no Partido dos Trabalhadores. Com as pessoas que aqui estão sentadas, que são trabalhadores, são jovens, são estudantes, são pais de famílias que têm orgulho de participarem desse movimento, do Partido dos Trabalhadores. Eu vou ceder uma parte ao vereador Aloysio. Presidente Nilton Santos, o pessoal que nos acompanha, eu quero dizer que eu tenho uma expectativa muito séria em relação ao nosso país. Quando eu vi jovens, quando eu vi mulheres, crianças irem para a PUC discutir a governabilidade deste país, quando eu vi a entidade mais séria deste país e outras religiões, como a CNBB, que tem 500 bispos, e que disseram que tem que manter a governabilidade, porque o nosso Estado de Direito está em jogo. E esse juiz, Sérgio Moro, foi dito pelo juiz Teorista Vasque, do Supremo, que ele não deveria ter feito o que fez. Nós não podemos aceitar um cidadão desse, dizer que é juiz, sabe, fazendo besteira o que ele fez. E aí você vê nas redes sociais por aí, dizendo que ele vendeu o grampo para a Rede Globo. Você abre aí os meios de comunicação, está cheio. O jornalista Paulo Henrique de Amorim chamou de golpista. E aí esse juiz deveria ser processado, porque ele não está defendendo o Estado de Direito, está usando 2 pesos e 2 medidas.
Ninguém vem me dizer aqui que nós somos inocentes. Jorge de Freitas, você é uma pessoa que eu respeito, mas você está fazendo politicagem com essa moção que não vai levar a nada. O juiz Sérgio Moro merece ser processado. Não podemos aceitar esse tipo de coisa. Por isso, mais uma vez, eu sou obediente à CNBB. Meus parabéns à juventude que luta. Meus parabéns àqueles que vão às ruas. Esse país tem jeito e nós vamos colocar ele no eixo. Jamais vamos aceitar que essa entidade branca que sai aí dizendo que está fazendo política, que é vergonhoso para eles, que não estão defendendo nada. Então, portanto, para que outros usem a palavra, eu vou dizer mais uma vez, esse juiz merece ser processado e vai ser processado pelas entidades, porque ele está atingindo o Estado de Direito democrático desse país nosso, que foi uma luta, como disse o vereador Wilson. Quantas mulheres morreram? Quantas pessoas da igreja, quantos padres morreram porque lutaram pela democracia deste país? Muito obrigado, senhores. Obrigado. Conclua, vereadora. Só para concluir, eu quero lembrar que esse golpe, ele vem... Por favor, deixa a vereadora falar, rapaz. Ele vem Estamos sendo acabando aqui. trabalhado há muito tempo. Eu vi aqui nesta casa, no final do ano passado, cenas que eu gostaria de esquecer. Quando nós fomos votar o PDD, o PNDE, aqui do município, nós vimos cenas que eu gostaria de esquecer. Eu gostaria de esquecer que existiu aqui uma guerra de gênero. Eu gostaria de esquecer que existiu nessa casa uma guerra pela igreja. Eu sou dessa igreja e não daquela. Eu gostaria de esquecer. E tudo isso faz parte de um processo. É um processo para dividir o país. É um processo que acaba com as relações humanas. Eu gostaria que vocês se lembrassem disso e votassem contrário a essa moção. Muito obrigada. Vereador Junegão. Rapidamente, senhor presidente, somente para parabenizar o vereador Jorge de Freitas pela moção, me posicionar favorável também, parabenizar os limeirenses também que saíram às ruas e toda a população brasileira que, junto com o juiz Sérgio Moro, possamos fazer coro para que realmente aconteça mudanças nesse país. Uma parte ao nobre vereador Lemão de Jeová. Também vou ser rápido, senhor vereador. Existem muitas pessoas, lembrando aqui, que chamam-se João, Sidney, José, e tem também pessoas que estão na penitenciária que chama Jesus, que é empresário que chama Jesus. Então, por jesus.com, cada um põe o nome, sua empresa que quiser. Segundo a vereadora Érica Monteiro, eu também vi no final do ano pessoas, uma minoria, querendo nos enfiar a goela abaixo, que aquele plano... Então, era o quê? Pessoal, vamos discutir a moção, senão nós não vamos ter tempo hábil. Enfiar na minha goela que eles estavam certos e eu estou errado. E que a maioria está errado. Eu acho engraçado que de todas essas discussões que existiram contra o plano, sempre a família está errado. Sendo que nenhum dessas pessoas que acham a família errada nasceriam se não tivesse existido uma família antes. Obrigado, senhor presidente. Eu agradeço ao nobre vereador pela compreensão também e a ajuda no debate. E, realmente, o impeachment, ele não é golpe. Ele é previsto, é um mecanismo previsto na Constituição Federal. Antigamente, quando era usado pelo PT favorável a ele, não era golpe. Hoje, como é contrário, é tido como golpe. Então, somente isso, senhor presidente. Vereador Dr. Júlio. Senhor presidente, senhores vereadores, público que ainda está aqui presente, eu acho que, como foi dito anteriormente, eu acho que é uma questão de opinião, de ponto de vista, e cada um, desde que seja cidadão, tem que ter o seu. Ninguém pode impor goela abaixo o que eu penso, ou o que eu fazer com que eu faça pensar em determinadas coisas que eu não concordo. Nós discutimos aqui, eu vivi, como o vereador Wilson Nunes Cerqueira também viveu,
o golpe militar. Mas nós não estamos discutindo golpe militar aqui. É santa paciência. Nós estamos discutindo uma coisa presente que está acontecendo no nosso país. Nós tivemos aí a promessa da atual presidente da República, que nós teríamos a luz em valor baixo, que nós teríamos a gasolina baixa, que nós não teríamos inflação. Veja o que aconteceu depois que ela se elegeu. Tudo ao contrário, o povo brasileiro está cansado disso. Um monte de mentira. Depois, nós, através de um trabalho amplo, de um juiz que de fato é corajoso e que impôs aquilo que deve ser feito por um magistrado, além de ser chamado, depois se mostrou de acovardado, poderes acovardados, em que nós vimos conversas de baixo nível por governantes desse nosso país, aqueles que nos governam, falam de tom baixo, em tom baixo. Quer dizer, imagine quando se trata de coisas internas, como é que funciona isso. Quer dizer, senhor presidente, nós estamos discutindo uma coisa séria, uma coisa em que um país foi mobilizado sem apoio de R$30, sem sanduíche, sem mobilização de veículos. Nós tivemos aqui em nossa cidade, moveu-se 20 mil pessoas. Na sexta-feira próxima, ninguém foi à rua. Senhor presidente, nós tivemos na cidade de São Paulo mais de 6 milhões de brasileiros gritando e pedindo para que isso ocorra mudança. Nós não aguentamos mais o que está acontecendo. Está todo mundo sendo garfado e nós pagamos o imposto. Para quê? Para essa corja. E eu não vou discriminar partido aqui não, porque tem democratas, tem PT e tem outros. Tem que ser desmascarado. É hora de nós agirmos. E nós vamos agir. O país está mudando. A consciência brasileira está mudando. Não vão nos enfiar goela abaixo, picuinhas, e fazer com que coisas passadas seja impetrada no presente. Ninguém está falando em militarismo aqui. Ninguém pode dizer o que vai acontecer se ocorrer o impeachment. Mas nós podemos afirmar que o brasileiro está convicto de que desse jeito não dá. Basta! Chega de corrupção, chega de enganação, chega de safadice. Nós não queremos isso. Não vai haver golpe, não. Vai haver um impeachment legal, justo e com a vontade brasileira. Obrigado, senhor presidente. Senhores, a sessão está suspensa por 1 minuto. A sessão está reaberta. Senhores vereadores, eu preciso fazer um acordo entre os líderes aqui da bancada. Eu proponho votarmos agora, sem justificativa, porque meia-noite encerra, e a outra moção para segunda que vem. Wilson Cerqueira. Não. Vereador Dinho. Sim. Vereador Farid. Sim. Vereador Zé D'Amico. Sim. Vamos votar a moção agora e a outra fica para a próxima segunda. Moção de apoio ao excelentíssimo juiz federal Sérgio Moro pela atuação e investigação da Operação Lava Jato, concomitantemente aos bravos trabalhos executados pelo juiz e pela atuação do Ministério Público Federal, pela Polícia Federal. A chamada é nominal. Ao senhor primeiro secretário. Vereador Aloysio Marinho de Andrade. Sim, com justificativa. Não, só essa. Não com justificativa. Vereador, foi feito um acordo. Vereador, foi feito um acordo. Foi feito um acordo, vereador. As lideranças acordaram para não haver justificativa. Questão de ordem, senhor presidente. Não existe acordo contra regimento nesse caso. Votar o projeto você pode votar, mas o direito de justificar está garantido no regimento. Que é isso? Vereadores, eu preciso entrar num acordo, senão vou ter que chamar para quinta-feira. A sessão está encerrada
E eu convoco todos os vereadores para quinta-feira, às 18 horas, dia 31/3. Todos os senhores estão convocados.